Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, já temos meditado alguns dias no livro de Gênesis. Começamos no capítulo 12. Deus chamou Abraão para a partir dele levantar um povo especial, um povo consagrado, um povo separado. O povo de Deus deve ser santo, consagrado ao Senhor. Continuamos vendo, irmãos, que Abraão, por causa de fome na terra de Canaã, a terra que Deus lhe prometeu, ele desceu ao Egito para peregrinar ali. Irmãos, em todo lugar onde Abraão ia, ele edificava altar ao Senhor e ele invocava o nome do Senhor. Isso está escrito ali no versículo 7, no versículo 8 de Gênesis capítulo 12. Isso está escrito no versículo 4 do capítulo 13. Então, onde Abraão ia, ele edificava um altar e invocava o nome do Senhor, menos no Egito. No Egito ele não fez porque ele não pediu orientação do Senhor para ir ali. Desviou-se do caminho de Deus. Passou a agir de forma mundana, de forma carnal. Mentiu que Sara era sua irmã, quando na verdade era sua esposa. Teve vantagem material por isso, porque Faraó lhe deu presentes. Só que o Senhor não se agradou disso, isso foi um desvio. Irmãos, e daí chegamos no capítulo 13. Vamos ler ali, Gênesis 13. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele ia Ló. Irmãos, aqui Abraão acabou sendo expulso do Egito, porque Faraó o expulsou, e ele saiu do Egito e ele voltou à terra de Canaã, a terra que o Senhor lhe tinha prometido. Versículo 2. E ia Abraão muito rico em gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Após um desvio, Abraão teve que voltar ao princípio. No lugar onde ali o Senhor lhe apareceu, versículo 7 do capítulo 12 diz: apareceu o Senhor a Abraão. Naquela terra o Senhor lhe tinha aparecido, tinha feito promessas. Abraão se desviou e teve que voltar ao mesmo lugar onde ele já tinha edificado um altar ao nosso Deus. Irmãos, o que significa isso? Após um desvio, a pessoa tem que voltar de onde tinha caído, onde tinha parado, e tem que renovar uma aliança com o Senhor. Diga glória a Jesus. Se há alguém aqui que se desviou do caminho de Deus, do propósito do Senhor para a sua vida, você tem que voltar de onde você parou e continuar exatamente a partir daquele ponto. Irmãos, o Senhor nos chama para sermos um povo especial, um povo separado. Nós já comentamos muito sobre: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei, e ali eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, fartei uma nação e tu serás uma bênção. Tudo no capítulo 12 de Gênesis. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Significa, rompe todos os vínculos que te prendem a uma cultura, a uma tradição que não é do Senhor. E sai para uma busca mais intensa, mais próxima do Senhor. Diga glória a Jesus. O passado, irmãos, tem que ficar para trás. Não é possível fazer um sincretismo. Sincretismo quer dizer uma mistura. Que nem misturar santos da Igreja Católica com os Exus do Saravá. Irmãos, tem gente que mistura tudo. Que busca Nossa Senhora, que tem pé de coelho, ferradura, lê horóscopo, de vez em quando vai no centro espírita, de vez em quando faz umas macumba, faz misericórdia. E de vez em quando vem aqui. Faz misericórdia. Por isso que tua vida virou um nó. Você precisa se definir. Irmãos, Deus falou para Abraão sair e para Abraão se definir. Tito 2,12 diz que Deus quer preparar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Atos 2,38, Pedro disse no dia de Pentecostes: salvai-vos desta geração perversa. 1 João 5,19 diz: o mundo jaz
do maligno. João 17, Jesus orou dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mundo. Pai, enquanto estava com eles, guardei-os em teu nome. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, porque são teus, para que onde estiverem, estejamos nós também com eles. Diga glória a Jesus, para que vejam a glória que tu me deste. Oração sacerdotal de Jesus, em João 17. Diga glória a Deus. Irmãos, um povo especial, um povo separado deste mundo. Tiago 4,4 diz assim: quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, então as coisas, a cultura daqui, ela tem que ser deixada para trás, e o crente tem que se desvincular, ele tem que romper com isso. Crente não foi chamado para ser simpático assim para todos e embarca em qualquer uma. Não, nós somos chamados para sermos firmes em nossa fé, em nossas convicções. Diga glória a Jesus. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Irmãos, o jovem que crê no Senhor Jesus, ele não se envolve com este mundo, não se envolve com a música deste mundo. A música deste mundo é prejudicial, é maligna, é do diabo. Essas bandas desse mundo, e rock, esses cantores por aí, são consagrados às trevas. Música é um veículo espiritual, ou de Deus ou do diabo. Favor e misericórdia. Então as coisas têm que ser definidas. Mateus 6,24, Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. 1 Coríntios 15:33 diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, o crente, o jovem do Senhor, não fica ouvindo essas FMs mundanas. Tem rádios que falam do Senhor que você pode ouvir, mas essas FMs mundanas que só falam asneira. Jesus disse: toda palavra ociosa que os homens disserem, onde de dar conta no dia do juízo. Então conversa fiada, conversa boba. Nós tem cada FM por aí que, misericórdia, fazem misericórdia, é um besteirol sem fim. O servo de Deus, ele tem que fugir disso. Provérbios 4 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, irmãos, o servo do Senhor, ele tem que se consagrar a Jesus. Ele não pode ser levado pelas coisas daqui. Diga glória a Jesus. Irmãos, o jovem do Senhor, ele se guarda para o Senhor. Irmãos, no mundo há liberdade de toda forma. As pessoas estão numa liberdade sexual medonha. Adolescentes com 12, 13, 14 anos já transaram com meio mundo. Fazem misericórdia. Mas o servo de Deus, não. Não. Ele se guarda para o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, namorados, casal de namorados que serve ao Senhor, não transam. Para falar o português mais claro impossível. Diga glória a Jesus. Porque eles são do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor chama isso de prostituição. E se quer alguma coisa, se você quer alguma coisa com a moça, então case com ela. Antes de casar, não. E de onde que nós aprendemos isso? Irmãos, a palavra do Senhor diz que Maria e José eram justos. Eles iam casar, mas Maria era virgem. E a palavra do Senhor diz que o José não era um justo e não queria infamar a que seria a sua esposa. Irmãos, a palavra do Senhor fala de Jacó, que amou Raquel e trabalhou 7 anos por ela. Irmãos, tem casal de namorado que em 3 dias já foi para a cama. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Fala assim, viu? Tem gente que não trabalha nem uma semana. Também tem moça que é de graça, né? Não precisa nem trabalhar, leva. Faz misericórdia. Prostituta ainda cobra, tem uns que é de graça.
Fazem misericórdia. Não, crente não é assim. Fazem crente não é assim. Não é. Não é mesmo, irmãos. Se guarda para o Senhor. Irmãos, é um outro caminho. Jesus disse porfiar para entrar na porta estreita. Estreita a porta. Apertar no caminho com a salvação. 1 Tessalonicenses 4:2, um versículo específico. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios. Ninguém defraude ou engane o seu irmão nestas coisas. Diga glória a Jesus. Está lá bem escrito. Irmãos, então, aguardar-se ao Senhor. Mas por isso que Deus chamou Abraão. E nós vamos continuar, irmãos, porque a lição aqui é profunda. Abraão teve que subir do Egito, teve que restaurar um relacionamento com Deus, reedificar o altar. Olha ali o versículo 4. Até ao lugar do altar que dantes tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Quer dizer, um relacionamento com Deus teve que ser restaurado. Diga glória a Jesus. Restaurado. Irmãos, é impossível andar com o Senhor em pecado. Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e ocultam o seu rosto de vós para que Ele não vos ouça e não vos abençoe. Então, irmãos, o pecado tem que ser abandonado. Jesus disse muitas vezes, né, vai e não peques mais. Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Irmãos, então, o que não é do Senhor, isso tem que ser abandonado. Diga glória a Jesus. 1 João 3:10, o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a santa semente, ele não pode viver no pecado. 1 João 5:18, o que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. Irmãos, o Senhor está me fazendo falar isso hoje, porque tem gente aqui em pecado, tem gente aqui se dizendo crente com uma vida para lá de larga e para lá de torta. Meu amado, conserta a tua vida, Jesus pode vir hoje, e você vai ficar aí nessas tuas aprontações. Faz misericórdia. Teve gente que aprontou hoje de tarde, e veio no culto um cara deslavada. Faz misericórdia. Estou falando por revelação. Mas, meu amado, igreja não é isso. Apronta todas e vem para o culto. Isso é ser crente. Mas, por favor, irmão, ser crente é andar com o Senhor, é fazer o que agrada ao Senhor. Agrada-te do Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37:4. Diga glória a Jesus. Irmãos, olha ali, versículo 5. E Ló ia com Abraão, e também tinha rebanhos, vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de modo que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os teus pastores e os meus pastores, porque irmãos somos. Irmãos, Deus mandou Abraão sair da terra, da parentela e da casa do pai, em Gênesis 12. Ele cumpriu em parte a palavra, porque em Gênesis 12, versículo 4, já diz que Ló, sobrinho de Abraão, foi com ele. Quer dizer, ainda tinha um vínculozinho com o passado, que conviveu por um certo tempo. Ló também foi para o Egito com Abraão, só que houve um momento em que Abraão teve que se desvencilhar, porque aquilo virou motivo de contenda. Irmãos, a conversão é assim, o Senhor nos chama, o Senhor exige de nós uma definição, só que tem coisas que nós deixamos, e tem coisas que nós não deixamos, e vamos tentando levar a vida. Só que as circunstâncias vão te obrigar, vão te forçar a uma definição. Porque se você não larga, você entra em contenda. Diga glória a Jesus.
Querer ser crente e querer ser amigo de todos os colegas da vizinhança, ou do colégio, ou da faculdade, ou do serviço. Querer ser crente e ir nas cervejadas, e ir nas festas. Uma hora, meu amado, vai ser impossível continuar. Senão a tua vida vai virar um brigueiro infernal. Fala para você, misericórdia. Precisa definir. Quer dizer, irmãos, o Abraão foi com Ló, até a hora que não deu mais. Irmãos, porque o trato do Senhor era com Abraão. E nós vamos descobrir o porquê. Continuando. Não está toda a terra diante de ti? Perguntou Abraão para Ló. Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Irmãos, quantas vezes o crente tem que chegar a este ponto? Ele continua com amigos. Ele continua com relacionamento até com parentes. Só que chega uma hora, meu amado, em que se torna insustentável. Em que continuar é motivo de contenda. E é necessário separar. Diga glória a Jesus. Irmãos, na vida do servo de Deus, existem muitas renúncias. Meu amado, o Senhor nosso Deus, Ele tem o céu para te dar. A eternidade para te oferecer. Só que isso aqui nesta terra significa renúncias. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Diga glória a Jesus. Tem que renunciar. Fala para você, tem que renunciar. Tem que deixar do Ló. Quem que é o Ló na tua vida? Só você e Deus para saber. Diga glória a Jesus. Fica você com o Ló até a hora que não vai dar certo mais. Vai ter que separar. O seu trato é com Deus. Diga glória a Jesus. Versículo 10. Levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Irmãos, Ló levantou os olhos e viu. Era bonito o lugar que ele olhou, era onde tinham as cidades de Sodoma e Gomorra, na região onde hoje é o Mar Morto. E era bonito de se ver. O livro de Provérbios diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem direitos, mas o fim destes caminhos, é a morte. Fala assim, misericórdia. O Sansão se engraçou com a Dalila. Feia não deveria ser, mas ela era paga para enganá-lo. Mas é o fim da picada. Fazia misericórdia. E ele não descobria. Tem gente que nem chama ele de Sansão, diz que era Sonsão. Fazia misericórdia. Estava com uma mulher que era paga para ficar com ele e traí-lo. E ele não descobriu. Irmãos, porque ia pelo caminho da vista, o caminho dos olhos. Uma das essências do pecado, diz ali em 1 João 2, é a concupiscência da carne e concupiscência dos olhos, soberba da vida. Os olhos do homem não se satisfazem, assim como o inferno e a perdição nunca se fartam, misericórdia. Diz o livro de Provérbios, comparando os olhos com o inferno. O olho do homem às vezes é um inferno, mas misericórdia. Os olhos de cobiça. O livro de Provérbios diz que a cobiça, ela prende a alma daqueles que estão amarrados a este pecado. Irmãos, o pecado da inveja, o livro de Provérbios diz, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E a inveja, ela parte dos olhos. E ali está o Ló andando pela vista, andando por aquilo que parecia bonito. Em nenhum momento diz que o Ló orou, que invocou o Senhor e que perguntou alguma coisa. Não. Ele foi pela escolha, ele foi pelo que achava e o resultado foi uma catástrofe. Versículo 12.
habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas tendas da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, diz a palavra do Senhor que Ló primeiro viu as campinas de Sodoma. Em segundo lugar, ele armou as suas tendas até Sodoma. No capítulo 19 de Gênesis, já diz que ele estava morando dentro de Sodoma, e ele se tornou um dos juízes da cidade de Sodoma, tanto que ele ficava sentado na porta. Quando vieram os anjos de Deus ali naquela cidade, Ló estava na porta, e era o lugar ali onde ficavam as pessoas importantes. Irmãos, este é o caminho do pecado. Começa vendo, continua chegando perto e termina morando dentro. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que seus companheiros, porque ele amou a justiça e aborreceu a iniquidade. 2 Pedro 2, 6 e 7, chega a chamar Ló de justo, porque diz que ele afligia todos os dias a sua alma por ver as obras injustas que os homens de Sodoma praticavam. Mas este versículo não salienta toda a extensão da questão, porque Ló não aborrecia a iniquidade. Ele foi morar dentro de Sodoma. Como poderia alguém, servindo ao Senhor, morar naquele antro de corrupção? Irmãos, Deus chamou Abraão, porque o trato de Deus com Abraão era um trato familiar, era um trato de geração em geração. Irmãos, em Gênesis capítulo 18, versículo 19, Deus falou assim: eu sei que Abraão vai ensinar os seus filhos nos meus caminhos. Irmãos, então, Abraão tinha um compromisso com Deus, e era um compromisso familiar. Quer dizer, Abraão ensinou tudo o que ele sabia para Isaac. Como que você acha que a Bíblia chegou até nós? Se na época, quem escreveu o Gênesis foi Moisés, que veio muito tempo depois. Porque Abraão ensinou tão bem para o Isaac tão bem para o Jacó tão bem para o José, e cada um assim, que chegou até Moisés, que ele sabia decor tudo o que tinha acontecido, sem tirar nem pôr. Diga glória a Jesus. De tão bem ensinados que foram. Será que os nossos filhos sabem tão bem a Bíblia assim? Irmãos, o trato de Deus com Abraão era um trato familiar, era um trato de geração em geração. Mas com Ló não. Irmãos, Abraão morava nos desertos, nas campinas, debaixo dos carvalhos. O Ló resolveu morar na cidade. Resolveu entrar dentro de Sodoma. Irmãos, só que a vida familiar de Ló foi uma tragédia. As filhas de Ló permaneceram virgens, diz ali Gênesis 19. Mas já estavam com casamento marcado com sodomitas. Fazem misericórdia. Já pensou um sodomita na tua família? Hoje em dia o termo sodomita é para significar o que de pior existe. Mas naquela época também, não é só hoje. Porque o versículo diz ali: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor, versículo 13. Irmãos, sabe o que aconteceu com Ló? Os anjos foram para anunciar a Ló, em Gênesis 19, que a cidade ia ser destruída. E era para Ló salvar a sua família. Ló era ele, a esposa dele, as duas filhas e os futuros genros, porque ambas estavam compromissadas em casamento. Tanto que diz ali que eram aqueles que seriam genros de Ló. Ló falou para os seus futuros genros: vamos sair daqui que Deus vai destruir a cidade. Sabe o que os genros fizeram? Riram dele. Imagina, que absurdo. Sabe o que significa isso? Ló não tinha crédito. Ele não tinha autoridade. Ele não se fazia impor nem para os genros. Mas é isso que dá morar em Sodoma. A pessoa vê o pecado, ela se torna vizinha do pecado, e daqui a pouco ela está morando junto com o pecado. Irmãos, e Ló ficou se demorando. E quando Deus foi destruir Sodoma, os anjos tiveram que pegar Ló, a mulher e as filhas, pela mão. Porque o versículo diz ali que o Senhor tinha que ser muito misericordioso com Ló, senão ele ficava.
E no meio, e outra, irmãos, ele saiu sem nada. Em Gênesis 13, Ló está tão rico que ele e Abraão não podiam morar junto porque eram muitos empregados, muitos rebanhos. Em Ló 19 está o Ló pobre, sem nada. Pediu pela misericórdia para ir morar numa cidadezinha que chamava Zoar, cujo significado significa pequena. O anjo deixou, mas ele chegou lá e ficou morrendo de medo que Deus destruísse aquela cidade, porque com certeza grande coisa não era aos olhos de Deus, e o Ló teve que morar na caverna, sem nada. Irmãos, e a esposa de Ló? Lucas 17, 26, Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, o que aconteceu com a mulher de Ló? Na hora de sair da cidade, os anjos levaram Ló pela mão até um ponto, e pela mão, porque se soltasse era capaz de voltar. Fazer misericórdia. Tem crente que você tem que trazer até dentro da igreja, porque você traz até o pátio que vai escapar ainda. Fazer misericórdia. Tem crente que se você marcar o culto na casa dele, é capaz de ele faltar. Fazer misericórdia. Irmãos, tiveram que levar o Ló pela mão e dizer: não olhe para trás. O que aconteceu com a esposa de Ló? Olhou para trás, foi transformada numa estátua de sal. Irmãos, isso é verdade. E existe uma estátua erigida na região, lógico, não é a original, uma estátua que foi feita de pedra, está lá, uma estátua de uma mulher olhando para trás, para significar todos aqueles que, apesar de saírem de Sodoma, Sodoma não saiu deles. Não adianta tirar a mulher de Sodoma, Sodoma estava dentro dela, e ela ficou para trás. Ló foi para morar na caverna. As duas filhas dele, que daí não tinha mais marido para arranjar, fizeram um arranjo horrível, diz ali o final do capítulo 19 de Gênesis. Elas embriagaram o próprio pai e deram um jeito de engravidarem-se do próprio pai. Cada uma teve um filho, e esses netos de Ló deram origem aos amonitas e moabitas, que foram eternos inimigos de Israel, nações horríveis. Aliás, como a origem dessa, boa coisa não podia ser. Fala-se misericórdia. Irmãos, mas olha a diferença de Abraão. Abraão educando os filhos, fugindo de todo o mal, servindo ao Senhor. Se caía, levantava. Foi para o Egito, fez burrada, mas voltou no mesmo lugar, edificou um altar ao Senhor e passou a ser melhor dali, deixou daquelas coisas, foi se aperfeiçoando, foi caminhando pela fé. A gente não vê o Abraão sentado chorando: ai, o que eu fui fazer no Egito? Não, ele tinha um caminho pela fé para seguir à frente, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Filipenses 3,13. Diga glória a Jesus. Abraão edificando uma família no Senhor, e o Ló vivendo irmãos, daquele jeito mais insano, mais estúpido possível. Irmãos, por que Ló foi morar em Sodoma? De certo ele disse assim: não, a cidade é pecaminosa, mas eu tenho estrutura. Tem estrutura de burro, né? Não sei que nome que a gente pode dar para isso. Faz misericórdia, de imprudente, de louco, de insensatez. Não sei que nome que se dá a essa estrutura. Irmãos, expor as próprias filhas a morarem em Sodoma, que fim queria dar isso? O fim que deu. Irmãos, 1 Coríntios 3 fala daquele, né? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento edificar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, na verdade, o dia o declarar, porque a obra de cada um será provada pelo fogo. E se a obra desse alguém se desfizer, este será salvo, todavia, como que pelo fogo. É exatamente o caso de Ló. Ele salvou a própria vida, ficou sem mulher, com as duas filhas, com um comportamento que, pelo amor de Deus, netos horrorosos e sem nada, morar na caverna. Faz misericórdia. Esse é o futuro que você quer? Faz misericórdia. Crente desse tipo. Mas, irmãos, para não ser assim, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrar.
Diga glória a Jesus. O que você está fazendo hoje tem repercussão no futuro. O que você está aprontando hoje vai vir lá na frente. Faz misericórdia. Pois é, irmãos. A decisão do Ló começou olhando, Sodoma, que lindo, né? O fim foi horroroso. Fala assim, misericórdia. Irmãos, o pecado tem que ser odiado. Ouça o versículo: amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os teus companheiros. Está lá escrito em Hebreus capítulo 1, falando especificamente de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o pecado tem que ser odiado. Se a vizinhança onde você está é prejudicial para os seus filhos, mude. Mude. Ai, pastor, mas é casa própria, eu demorei tanto para comprar. Se a vizinhança é inconveniente, mude. Você vai deixar os teus filhos morando em Sodoma? Fala para Jesus. Mas deixar em Sodoma, não. Irmãos, olha, Jesus em Lucas 17, ele começa ali no versículo 22, 23. Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Compravam, vendiam, plantavam, edificavam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o fogo e os destruiu a todos. Irmãos, é interessante que Jesus usa 6 verbos, falando de coisas lícitas. Compravam, vendiam, plantavam, edificavam, casavam e davam-se em casamento. Irmãos, mas o problema do povo de Sodoma, além dos pecados da imoralidade, irmãos, Isaías 3:9 fala assim: eles pecam como Sodoma, publicam os seus pecados e não têm vergonha. Irmãos, o problema de Sodoma é que eles eram assumidos. O que graçava na cidade era o homossexualismo. Eles eram assumidamente homossexuais. Irmãos, e é o que está acontecendo no mundo hoje, que hoje assumir o seu comportamento sexual absurdo virou regra. E quem fala alguma coisa errada é que está errado. Quem fala alguma coisa diferente. O mundo está igual foi Sodoma. Fala-se misericórdia. Irmãos, e ali estamos na história de Ló, que deixou as suas 2 filhas dentro de Sodoma. Por que elas deram a beber vinho para o próprio pai e tiveram um filho com o próprio pai? Prenderam com ele, morando dentro de Sodoma. Fala-se misericórdia. Repita comigo: o Senhor nos chama para uma definição. Irmãos, o nosso chamado é como família. É para edificarmos a nossa família no Senhor. Irmãos, é a bênção de Deus a Abraão. Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga glória a Jesus. Se você está vendo os teus filhos com má companhia, tire eles de lá. Saia a peregrinar que nem o Abraão, mas não deixa eles lá. Irmãos, eu sou pastor de casa de operação, trabalho com viciado em drogas faz 12 anos. Dá até vergonha de dizer assim, senão vão achar que sou velho. Fazer misericórdia. É que eu comecei criança. Diga glória a Jesus. E o problema de 99% deles foram as companhias, foram as amizades. Provérbios 13:20, anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Irmãos, a criança tem que ser educada no Senhor. Mas isso tem preço. Tá, a gente não precisa viver no meio do mato para seguir o texto à risca. Então, o Ló foi morar na cidade, o Abraão foi morar no campo, vamos morar no campo. Não. Mas não é em qualquer lugar que você vai pôr os teus filhos. Diga glória a Jesus.
Irmãos, quando foi para Isaac casar, o Abraão chamou o servo dele, o Eleazar, e disse assim: escuta, jure que você não vai caçar desse lugar mulher para o meu filho, vai lá, da parte do meu povo, para trazer uma serva de Deus, uma serva do Senhor, porque tinha que ser alguém que viesse pela fé também. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa história de Abraão, irmãos, significa que os pais crentes, eles interferem espiritualmente na vida dos filhos. Diga glória a Jesus. O pai crente deve interferir em quem o filho vai casar. Meu amado, se você está vendo que o teu filho ou filha está fazendo uma má escolha, é tua obrigação dizer. Ele não vai gostar. Problema dele. Pai e mãe tem que falar. E tem que falar até cansar, com todas as forças. Irmãos, a força maior ainda é que o pai crente ora. Diga glória a Jesus. Ora. Irmãos, e o Senhor ouve. E como ouve essa oração? Diga glória a Jesus. Senhor, livra meu filho, livra disso. E o Senhor livra. Irmãos, então, foi esse o chamado de Deus com Abraão. Era para ficar isolado destas coisas e para servir ao Senhor. Irmãos, continuando o texto, versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos. Diga glória a Jesus. O Senhor veio trazer uma palavra de revelação a Abraão, depois que ele largou do Ló. São relacionamentos que a gente mantém e que não são edificantes e que não são bons. Irmãos, o crente ele tem que se relacionar como amigo, com alguém que venha para te acrescentar. Diga glória a Jesus. Você tem que andar com alguém que vai te fazer mais crente, não menos crente. Irmãos, o Senhor me ensinou isso, eu passei por essa experiência. Eu construí relacionamentos de amizade, mas teve um momento em que eu tive que largar de todos e construir outros, porque eu carregava nas costas. Era gente que vinha de carona na minha fé e não tinham fé própria, e que era um eterno ir atrás meu, era uma amizade unilateral. Só que eram pessoas além do que interesseiras, porque o Ló não deu deferência alguma a Abraão, que era tio dele mais velho, dizendo: não, escolha o senhor, imagina, escolha você primeiro. Não, o Abraão, escolha você. Escolheu um pedaço bom, deixou um deserto para o outro. Fazem misericórdia. Beleza de amigo, né? Com amigos que tem eixo, não precisa de inimigo, né? Fazem misericórdia. Irmãos, tem gente que tem amigos que não precisa nem o diabo tentar, já tem os amigos. Fazem misericórdia. Irmãos, eu passei por essa experiência, em que teve que chegar o momento de desvencilhar. O Ló, ele não estava à altura de andar com Abraão. E se andasse não ia dar certo. Irmãos, então isso acontece conosco. O Senhor está falando com muitos aqui. Tem coisa na sua vida ainda hoje, meu amado, que você vai ter que deixar. Tem amizade que você tem que não tem nada a ver, e que vai ser para o teu prejuízo. E a hora que você deixar, o Senhor se revela com mais ênfase. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, sul, oriente, ocidente, porque toda esta terra que vês, eu vou te dar, a ti e à tua semente, para sempre. Diga glória a Jesus. Irmãos, olha só o contraste. O Ló levantou os olhos e viu, e escolheu. O Abraão não fez nada. Deus que chegou e disse para ele: agora você levanta os teus olhos, porque para lá ou para cá, ou para cá ou para cá, eu vou te dar tudo. Até o que o Ló tinha escolhido, Deus ia dar para Abraão. Diga glória a Jesus. O importante é estar com o Senhor.
O importante é deixar o Senhor escolher e ser dirigido por Ele, porque o Senhor tem o melhor para nós. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Deus mandou Abraão andar por toda aquela terra, dizendo que aquela terra seria de Abraão. Em Gênesis 13:18, Abraão edifica mais um altar ao Senhor, mais um lugar de adoração a Deus. Irmãos, em todo lugar onde Abraão ia, ele edificava um altar ao Senhor. Irmãos, isso fala da adoração pessoal, isso fala da adoração familiar. Porque o fato de edificar um altar, na antiguidade, ouça isso, na antiguidade, edificar um altar significava que ele estava chegando ali e tomando posse daquela terra e oferecendo aquela terra ao Deus a quem ele adorava. Era isso que significava, porque eles eram peregrinos e aquela era uma terra de ninguém. O lugar onde ia a casa de uma pessoa e o altar do Deus dela significava que a pessoa morava ali e se sentia dona daquele lugar, e qualquer pessoa que quisesse chegar ali seria tido como invasor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o altar era um altar familiar, onde o pai adorava com os filhos e com a esposa. Irmãos, o crente tem que ter uma adoração em casa. Fala para o irmão assim, viu? Em casa. Os teus filhos têm que ouvir da tua boca sobre Jesus. Diga glória a Deus. Da boca do pai e da boca da mãe. O crente em casa tem que cantar hinos. Ah, pastor, eu canto o dia inteiro lavando a louça. Meu amado, é sentar na sala com a criança. Vamos fazer um culto. Não é lavando louça. Você vai lavar louça na igreja também? Então, durante o louvor você vai lavando louça? Faz misericórdia. Vamos edificar um altar. Você acha que o Abraão ia para o altar lavando louça? Faz misericórdia. Um altar, irmãos, quer dizer adoração dentro de casa, ali com os pais. Diga glória a Jesus. Meu amado, não esqueça aquela historiazinha que a gente conta de vez em quando, do filho que disse para o pai assim, pai, vamos morar na igreja? Então o pai perguntou assim, por quê? Daí o filho disse, pai, porque na igreja o senhor é tão bonzinho. Porque na igreja o pai é um santarrão, em casa é uma peste. Faz misericórdia. Meu amado, só que isso é uma fábrica de hipócritas. Se você é na igreja de um jeito e em casa é de outro, o teu filho ele está enxergando a tua hipocrisia. E ele vai ser tão hipócrita quanto você, ou pior. Hipócritas geram hipócritas. Faz misericórdia. Então tem que ter um altar de adoração dentro de casa. Diga glória a Jesus. Tem que ensinar os seus filhos. Tem que cantar lá com os seus filhos. Pastor, eu não consigo fazer com aquela criançada. Não. Que beleza, hein? Nossa. Faz misericórdia. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Diz ali o Salmo 34. Diga glória a Jesus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará dele. E outra, irmãos, o pai tem que ainda falar para o filho de uma forma que ele entenda. Se for preciso plantar bananeira para a criança entender, faça. Diga glória a Jesus. Fazer-se entender com a criança. Irmãos, a criança que é educada dentro de casa, vendo a adoração do pai, irmãos, e nisto entra em jogo a figura paterna. Deus não chamou Sara, Deus chamou Abraão. As esposas que estão aqui olhem para o marido e dizem assim, viu, Abraão? Diga glória a Jesus. Irmãos, até hoje, as mulheres que eu conheci, que não tinham os maridos crentes, quase 99% dos casos, os filhos não foram crentes. Salvou um ou outro, e os outros se desviaram a cair no mundão.
Mas até hoje, meu amado, dos casos que eu vi em que o pai sempre foi crente, o caso dos filhos se desviar foi raríssimo. Fala para você assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, então, o pai, ele tem que adorar ao Senhor de todo o coração e em casa. Ai, pastor, mas eu chego no meu serviço com a minha cabeça desse tamanho. Sai dessa, meu lado. Fala assim, viu? Isso é desculpa esfarrapada. Pastor, eu chego em casa muito cansado, aquela criançada, aquela barulhinha, né, no meu ouvido. Não tem nada disso, são teus filhos. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Então tem que chamar as crianças. E outra, irmãos, ele tem que fazer isso de forma assim, agradável, de forma boa, né? Tem crianças que tem péssimas recordações do culto familiar, que o pai vai assim, ele estava atravessado, estava lá zangado, amargurado, sei lá com o quê. Chamava assim, constrangia a criança a aguentar um culto doméstico. Fazia misericórdia. O culto era um suplício doméstico. Fazia misericórdia. Irmãos, tem que ser algo de coração. Irmãos, a criança vai crescer aprendendo assim que culto é uma obrigação sem extenuante. Fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está até nos falando, fazendo falar sobre pais. Irmãos, Abraão amava Isaac. Amava muito. E Isaac sabia disso. Tanto que a maior prova da vida de Abraão foi oferecer Isaac. Porque era o que Abraão mais amava. E Isaac sabia disso porque foi Isaac que contou para Jacó, que contou para José, que assim foi contado. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o pai tem que demonstrar amor pelos filhos. Irmãos, hoje eu estou falando com os pais, hoje não é com as mães não, hoje é com os pais. O pai tem que demonstrar amor. Eu li um livro muito interessante, escrito por um servo de Deus, dizendo assim, a diferença que o pai faz. Falando que o relacionamento equilibrado de um pai é que produz uma sexualidade equilibrada nos filhos. Quase 100% dos casos que eu conheço de homossexualismo masculino rapazes que foram filhos de mães solteiras ou se casadas com pais absolutamente ausentes. É regra, 99% dos casos. E viciados em drogas 75, 80% dos casos também é a mesma coisa. Filhos com um relacionamento horroroso com o pai, ou aquela história assim, filho do primeiro casamento, a mãe está no 14º. Faz misericórdia. Irmãos, o pai tem que demonstrar amor pelo filho. Nós estamos falando de Abraão, que Deus o chamou para edificar uma família no Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que significa o pai demonstrar amor pelo filho? O pai tem que pegar o filho no colo. O pai tem que abraçar o filho. O pai tem que brincar com o filho. Irmãos, tem que acabar essa cultura assim que o pai chega cansado em casa, não tem cabeça para nada. Isso que absurdo. Fazem misericórdia. Tire esse cansaço. Porque você tem que cumprir o papel que o Senhor te deu. Será que Deus vai ter que arranjar um outro pai para os seus filhos? Que horror. Fazem misericórdia. Já pensou se um dia você ouvisse o teu filho orando assim, ai Senhor, me dá um pai. Fazem misericórdia. Que absurdo. Jesus. Então, você está disposto a ser o pai dos seus filhos? Diga glória a Jesus. Irmãos, tem pai aqui da igreja que eu nunca vi ele com o filho no colo. Ou abraçado com o filho. Irmãos, mesmo aqui na igreja tem as crianças meio carentinhas. Tem as crianças que às vezes vêm chegando perto da gente, assim, se encostando. Assim. Fazem misericórdia.
pode ser apenas uma reação natural da criança, ou pode ser carência. Está faltando um pai para as crianças. Fazer misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem adolescente de 13, 14, 15 anos que já se lança em namoro. Irmãos, tem adolescente de 14, 15, 16 anos por aí, que chega na adolescência, parece uns desesperados para arranjar namorado, para arranjar namorada. Mas uma coisa, a gente até pensa que é um assanhamento, parece que é um assanhamento. Sabe o que é na verdade? É falta de amor. Fazem, viu? Porque a criança tem carência de amor. Porque não teve amor. 99% dos casos. Infelizmente sempre tem as exceções, né? Diga glória a Jesus. Irmãos, então aqui está o Senhor falando conosco hoje sobre edificar a família no Senhor. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, hoje, no início do culto, enquanto o grupo de louvor estava cantando, o Senhor me fez pensar, o Senhor me fez olhar, e eu vi muitos que hoje são adolescentes e jovens, e que já estão na igreja há alguns anos, e que eram crianças quando chegaram aqui. Irmãos, o Senhor me fez olhar, e o Senhor me fez reconhecer que foi uma obra de Deus, que eles chegaram à adolescência, à juventude, normais. Irmãos, tem tanta gente esquisita nesse mundo. Sabe, você sai na rua e vê aqueles adolescentinhos de 12, 13 anos, com 15 piercing no nariz, no queixo, na boca, cabelo que parece um elmo pintado de azul, fazem misericórdia. Aquelas roupas mais esquisitas, gente desequilibrada. O exterior é um reflexo do interior. E o Senhor me fez ver os adolescentes aqui da igreja todos normaizinhos. Que bênção. Só Jesus. Fala só Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Vamos fechar os olhos. O Senhor tem para nós um chamado, como Ele teve com Abraão. Mas aqui tem a figura de Ló, que foi uma paródia infeliz do chamado de Abraão. Irmãos, vamos escolher o Senhor. Vamos nos desvencilhar daquilo que nos desprende, daquilo que nos prende e nos desvia de Deus. Vamos edificar a nossa família no Senhor. Diga glória a Jesus. Quem sente